Senhoras e senhores, boa tarde. Com a autorização do Sr. Presidente do Politécnico de Porto Alegre, declara-se aberta a cerimónia comemorativa do Dia do Politécnico de Porto Alegre. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos a esta vossa casa. Iniciamos esta sessão com a participação do trio Ensemble José Régio. Seremos conduzidos por um momento musical interpretado pelos professores Rui Ramos, José Raimundo e Tamara Torres, piano e violinos. Entre a alma do tango, a força do fado e a energia do rock, assinalamos simbolicamente os 45 anos do Politécnico de Porto Alegre, celebrando a tradição, a identidade e a continuidade do nosso percurso institucional.
Muito obrigada pelo agradável momento que nos proporcionaram. Terão agora lugar as intervenções institucionais. Agradecemos antecipadamente a todos os intervenientes. Estava previsto iniciarmos com a intervenção do Sr. Presidente do Conselho Geral. No entanto, devido a um imprevisto familiar de última hora, o engenheiro Hugo Hilário não pode estar presente. Chamo ao palco o professor Paulo Brito para intervir em representação do Conselho Geral, por favor. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre e, na sua pessoa, cumprimento também todos os presidentes aqui dos outros institutos politécnicos, o Sr. Deputado, ex-presidentes do Instituto Politécnico. Vou fazer um cumprimento mais genérico para todas as instituições que estão aqui representadas, os seus dirigentes, representantes, todas as instituições civis, militares e religiosas. Depois o Sr. Presidente fará um cumprimento mais institucional. Gostaria de cumprimentar também todos os colegas que aqui estão presentes, quer colegas do Conselho Geral, e uma nota também aqui ao engenheiro Hugo Hilário, e, portanto, que, enfim, infelizmente não pode estar aqui hoje connosco. Também os colegas do Conselho Geral, como dizia, todos os colegas docentes, todos os alunos aqui presentes, todos os funcionários desta instituição. Em primeiro lugar, dizer-vos que é, de facto, um grande privilégio poder pertencer a esta instituição e também o facto de poder estar aqui a representar o Conselho Geral, este órgão de importância nesta instituição do Politécnico de Porto Alegre. E desejar a todos, a toda esta instituição, parabéns pelos 45 anos que aqui fazemos. Hoje, o nosso aniversário, são 45 anos de muito trabalho, são 45 anos em que vimos a crescer e crescemos durante estes 45 anos, são 45 anos de afirmação e é notório o que esta instituição se tem vindo a afirmar nesta região, e não só nesta região, mas no país e em Portugal, e isso de facto, e ao nível inclusivamente internacional, isso de facto é devido a um esforço grande que todos temos feito, toda esta instituição, todos os colaboradores,
e ao longo destes 45 anos. E, portanto, um bem-ajam a todos por este trabalho que temos vindo a desenvolver. E, na realidade, estes 45 anos têm sido de grande desenvolvimento. É notório também o impacto que tem tido e que vem a ter o Instituto Politécnico de Porto Alegre na região, nesta região onde estamos inseridos, criando desenvolvimento, criando dinâmicas neste território e que, no fundo, sendo a sua obrigação, é claramente uma mais-valia que tem vindo a ser para o desenvolvimento, para a qualidade de vida, para o bem-estar de toda esta região do Alto Alentejo. Têm sido vários os fatores que têm sido determinantes neste desenvolvimento e nesta estratégia. Eu diria que o Politécnico tem vindo a atuar em muitas frentes e essas frentes, eu diria que talvez as três principais sejam claramente a formação, a investigação e a internacionalização. De facto, têm sido estas as grandes frentes em que tem havido um forte empenho de toda esta instituição para bem da região, para bem de todos aqueles que aqui trabalham, mas para bem também do país. Talvez começar pela investigação e dizer-vos que esta aposta que o Politécnico fez na parte da investigação e criámos em bom tempo um centro de investigação, o Valoriza, que acreditámos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que tem vindo ao longo destes anos a crescer com um desenvolvimento muito grande em termos de projetos e de projetos internacionais, concorrendo claramente também para uma internacionalização e uma afirmação de competência deste centro. Mas, de facto, o Instituto e o seu desenvolvimento não ficou só por um Valoriza, por um centro de investigação. E criámos o CARE, que também está avaliado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e também com uma dinâmica forte em termos de projetos, quer ao nível nacional, quer mesmo ao nível internacional. E, de facto, isto foi uma aposta grande que nos está agora a permitir, e isso é, digamos, o passo seguinte, porque todos estes 45 anos, se foram 45 anos de afirmação e de crescimento, claramente isto é um processo que não para, é um processo dinâmico. E precisamos agora de continuar a evoluir e que todos estes centros possam também eles ser um fator de qualidade internamente para o outro pilar que é claramente a formação, mas também que sejam um polo de atração de investimento, um polo de atração de know-how, de conhecimento externo para a própria região, quer ao nível de parcerias com instituições de reconhecido valor. Hoje vamos assinar um protocolo com uma instituição brasileira cujo o trabalho tem vindo a ser feito muito seriamente, quer ao nível da formação, quer da investigação, mas também que possa contribuir para que haja novos projetos empresariais, novos projetos de desenvolvimento, novas empresas que possam trabalhar com a incorporação de conhecimento, porque na realidade é isto que se pretende, é que o Politécnico possa ajudar toda esta região a incorporar conhecimento. Aí, uma referência relevante também, a outra infraestrutura do Politécnico, que faz hoje também anos, que é a Biobip, e que na realidade será um polo vital para que esta dinâmica também empresarial de passar também conhecimento para o território possa acontecer. Mas precisamos também, e agora aqui isto tem sido assuntos que temos vindo também a debater muito ao nível do Conselho Geral deste Instituto, mas temos aqui também alunos, pois e professores, esta perspectiva também da criação de spin-offs, de podermos de facto pegar no conhecimento, pegar no know-how que estamos a desenvolver, na investigação, no trabalho que tem valor, porque somos reconhecidos como tal, que este trabalho possa de facto chegar agora e criar daqui empresas inovadoras, possam ficar e possam instalar todo este know-how no território. Para isso, eu diria que há aqui uma chave também, que é a chamada estratégias inteligentes. Tem sido uma necessidade e uma imposição, digamos, que todos os fundos comunitários tenham uma estratégia inteligente. De facto, todas as regiões têm, nós também temos a nossa estratégia inteligente. Mas eu diria aqui uma nota
que eu acho que temos que ainda ser mais específicos na nossa estratégia inteligente. De facto, temos vindo a desenvolver no Instituto um conjunto de grande conhecimento em torno de várias matérias e claramente será, na minha perspectiva, e de forma talvez faseada, mas será por aí que nós teremos que definir e continuar a definir e a crescer com uma estratégia mais inteligente, mais específica, que possa dar, de facto, uma caracterização ao nosso território e mais específica e com maior valor. Bom, mas não posso deixar, e tem sido uma preocupação muito grande, ao nível do Conselho Geral deste Instituto e também da sua presidência e de todos os órgãos, a questão da formação. Temos vindo a crescer muito em termos nesta componente. Temos vindo a ser um parceiro ativo da região, formando gente e se consolidando a nossa oferta formativa, quer ao nível do primeiro ciclo, quer ao nível do segundo ciclo, mas é claro a dinâmica que temos vindo a imprimir e o Instituto tem vindo a imprimir, por exemplo, em pós-graduações, em cursos técnicos superiores profissionais, em microcredenciais. Temos feito um conjunto muito alargado de formações específicas para empresas, para diferentes setores. E, de facto, isto é uma dinâmica de crescimento impressionante e que tem vindo, de facto, a ser um fator decisivo também para a formação da nossa região. Mas eu queria também relacionar as duas e dizer-vos que, neste momento, o Instituto arrancou este ano, no 45º ano, arrancámos, de facto, com 3 doutoramentos. E isto é também, claramente, um sinal da dinâmica e do esforço que esta instituição tem estado a colocar no relacionar da investigação com a formação, que isto seja um crescimento harmonioso e saudável. Mas, e vou terminar, temos aqui algumas instituições, ao nível, até, enfim, o Sr. Deputado da Assembleia da República e outros colegas, mas aqui precisamos também de alguma ajuda. Portanto, nós temos feito, cada parte tem que fazer o seu trabalho, penso que o Instituto está a fazer o seu trabalho, mas também precisamos de alguma ajuda e, portanto, é preciso que haja aqui um olhar, às vezes, diferenciador pela positiva, como é evidente, para as regiões mais interiores do país. E se olharmos, por exemplo, para a questão do despacho de vagas que está a sair, todas estas instituições do interior acabam por ser ligeiramente prejudicadas. Eu acho que aqui, porque precisamos é de aumentar vagas aqui no interior do país, se queremos criar consistência e ter um desenvolvimento harmonioso no nosso território. E muitas vezes sentimos que, apesar do esforço que temos vindo a fazer, muitas vezes falta-nos aqui esta ajuda que poderia ser significativa para uma maior consolidação do nosso Instituto. Por isso, olha, desejo a todos um excelente dia. Mais uma vez, parabéns a todos os que são do Instituto, também parabéns à região, pelo facto de ter acarinhado e ter apoiado e ter vindo a desenvolver em conjunto 45 anos de história desta instituição e parabéns a todos e viva o Politécnico de Porto Alegre. Vai agora usar da palavra a representante dos estudantes, presidente da Assembleia da Associação Académica, Catarina Oliveira. Desde já, obrigada pelo convite e quero cumprimentar e primeiro dizer que é uma honra estar aqui hoje enquanto representante da Associação Académica. Obrigada. Enquanto representante da Associação Académica, para celebrarmos mais um dia do Politécnico. O Politécnico de Porto Alegre não é apenas um conjunto de escolas, é um espaço onde muitos de nós crescemos, mudamos e descobrimos caminhos que nem sempre imaginávamos. É também um lugar feito de estudantes, trabalhadores e professores que dão vida a esta escola, que fazem parte dela um ponto de conhecimento e de futuro.
Da parte dos estudantes, quero deixar uma mensagem muito simples. Estamos aqui, todos os dias, a dar o nosso melhor. Temos objetivos, dúvidas, expectativas e sonhos, muitos sonhos. E sentimos que esta instituição tem um papel importante em cada uma destas etapas que acabei de referir. Por isso, é importante continuarmos a ser ouvidos, a participar e a construir juntos um ambiente onde cada aluno se sinta acompanhado e valorizado. Quero também agradecer a todos os trabalhadores e docentes que muitas vezes, de forma discreta, tornam o nosso percurso académico um bocadinho mais especial. O vosso trabalho tem um impacto discreto nas nossas vidas e nunca é desperdiçado. Que este dia seja mais um passo para reforçar a ligação entre os estudantes e a instituição, sempre com vontade de crescer e fazer melhor, que é para isso que os estudantes do Politécnico estão cá. Muito obrigada pelo convite e muito parabéns ao Politécnico. Estava também prevista a intervenção da Sra. Presidente do município de Porto Alegre. Devido a um compromisso profissional de última hora, não pode estar presente. Irá intervir o Sr. Vice-Presidente do município de Porto Alegre, Engenheiro Rui Perestelo. Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Professor Luís Loures. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Engenheiro Hugo Hilário. Excelentíssimo Sr. Representante dos alunos. Excelentíssimos Senhores e Senhoras autarcas. Digníssimas entidades civis, militares, policiais, religiosas e académicas. Ilustres professores, assistentes e investigadores. Estimados alunos, prezados funcionários. Minhas senhoras e meus senhores, comunicação social, boa tarde a todos. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos o convite e endereçamos as mais calorosas felicitações a toda a comunidade educativa do Politécnico, na pessoa do Sr. Presidente Luís Loures. Agradeço igualmente o convite para participar nesta sessão comemorativa do 45º aniversário de uma instituição que tanto tem contribuído para o desenvolvimento do nosso território, através da formação dos seus alunos e promovendo o empreendedorismo e a criação de novas empresas. Os votos de parabéns do município estendem-se a todos quantos, ao longo destes anos, ajudaram a construir um percurso marcado pela crescente excelência académica que prestigia tanto o Politécnico como o próprio nome de Porto Alegre e da região Alto Alentejo. O Politécnico de Porto Alegre tem sido um agente transformador incontornável, afirmando-se como pilar fundamental para o rejuvenescimento demográfico, o reforço da coesão social, a retenção de talento, o aumento da competitividade e a criação de novas oportunidades para a região. Embora a formação e qualificação dos recursos humanos constitua talvez o contributo mais visível e decisivo que tem dado ao Alto Alentejo, a sua ação vai muito além da formação. Investiga, inova, internacionaliza e desenvolve ideias, projetos e soluções em estreita articulação com empresas, autarquias e demais entidades. Porto Alegre orgulha-se de ter, na família do IPP, uma comunidade educativa competente, reconhecida e prestigiada, que tem sabido colocar o conhecimento ao serviço das pessoas e do desenvolvimento do território. Num contexto marcado pela interioridade, a região continua a necessitar profundamente do vosso trabalho para enfrentar e superar os desafios demográficos, económicos e sociais. O Politécnico tem os meios, o conhecimento e os recursos para ajudar a potenciar sinergias e projetar um futuro promissor para toda a região, em estreita parceria com as autarquias e os restantes agentes decisores da região. Precisamos de valorizar as nossas pessoas, fortalecer redes articuladas de necessidades e respostas, promover a ligação à comunidade com vista à integração dos estudantes e de atrair e fixar investimento, criando assim novas oportunidades e a possibilidade de reter diplomados altamente qualificados. Precisamos igualmente consolidar uma bolsa de competências capaz de responder às necessidades presentes e futuras das empresas e instituições. A Câmara Municipal de Porto Alegre
Associa-se com orgulho à comemoração do 45º aniversário, reconhecendo o papel determinante que o Politécnico e as suas escolas têm desempenhado no desenvolvimento local e regional, ao promover parcerias, gerar conhecimento e aprofundar a cooperação entre a academia, as empresas, as instituições e a sociedade. Ao assinalar estes 45 anos de história, entendemos ser também crucial celebrar o compromisso com o futuro, no respeito à capacitação dos nossos jovens, à consolidação das economias locais e à promoção do desenvolvimento sustentável de toda esta região. Permitam-me sublinhar a forma como o IPP e o município de Porto Alegre têm sabido manter uma relação estreita de cooperação. São inúmeras as iniciativas conjuntas, os projetos partilhados e os desafios traçados lado a lado. Foi assim com a reabilitação do edifício de residência de estudantes para acolher alunos do ensino superior, criando 24 novas camas, com a instalação da incubadora de empresas de base não tecnológica, com a disponibilização de um balcão de serviço móvel do SMAT nos serviços centrais e no campus Politécnico para a emissão e carregamento de passos urbanos e interurbanos, com a adaptação de rotas e horários das carreiras urbanas para melhor servir os alunos, bem como em muitas outras ocasiões que materializam esta parceria. Quero, por isso, expressar o reconhecimento e a gratidão do município a todos aqueles que contribuíram para que hoje pudéssemos celebrar os 45 anos de atividade desta prestigiada instituição, pelos resultados alcançados, pela projeção que confere a Porto Alegre dentro e fora do país e pelo impacto profundamente positivo que gera na nossa comunidade. Reafirmo o papel fundamental do IPP enquanto vetor para a atração e fixação de jovens, de trabalho notável que tem sido realizado a par com o município de proporcionar as condições dignas de habitação aos estudantes, mas para que tudo funcione, são necessárias políticas de coesão territorial e de equilíbrio entre o país desenvolvido e o país menos desenvolvido. Para isso é fundamental que o Governo promova políticas de discriminação positiva para as instituições de ensino superior fixadas no interior, possibilitando apenas para estes um aumento de vagas com o consequente aumento de alunos na nossa região. Mais uma vez, parabéns ao Politécnico de Porto Alegre e a toda a sua comunidade educativa, dirigentes, professores, trabalhadores e estudantes. Contem com a Câmara Municipal de Porto Alegre. Continuaremos a trabalhar lado a lado para que Porto Alegre seja um território cada vez mais atrativo, inovador e capaz. Obrigado. Vamos agora escutar as palavras do Sr. Presidente do Politécnico de Porto Alegre, professor Luís Loures. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar esta intervenção, gostaria de vos pedir que se juntassem a mim num minuto de silêncio e de homenagem ao nosso estudante António Ernesto, que nos deixou na passada sexta-feira e cuja forma como viveu, simples mas comprometida, nos deve lembrar a cada dia que, tal como disse Benjamin Franklin, a vida é curta demais para ser pequena. Muito obrigado. Começo naturalmente
por cumprimentar os anteriores presidentes do Politécnico de Porto Alegre, professores Nuno Oliveira, Joaquim Mourato e Albano Silva. Muito obrigado pela vossa presença. Isto parece repetitivo, mas vocês sabem que eu não me canso de dizer isto sempre e referir o quão importante é para nós, para a nossa equipa, para a nossa academia, poder contar sempre com a vossa participação, com o vosso compromisso, com a vossa dedicação na vida do nosso Politécnico. Sei que continuam a vibrar com as nossas conquistas e quero que saibam que para nós isso é muito, muito importante. Cumprimento naturalmente o Sr. Deputado da Assembleia da República pelo Distrito de Porto Alegre, Dr. João Aleixo. Cumprimento o meu colega e amigo, aqui em representação do Presidente do Conselho Geral, professor Paulo Brito, que vai representar, e muito bem, o nosso Presidente do Conselho Geral, o Engenheiro Hugo Hilário, que, tal como foi referido por imponderáveis de última hora, não pôde estar presente, e na sua pessoa, permita-me que cumprimente todos os membros do Conselho Geral e todos os presidentes, vice-presidentes, próprio-presidentes, reitores e vice-reitores de institutos politécnicos e de universidades aqui presentes. Muito obrigado. É sempre um gosto poder contar com a vossa presença neste dia que é muito importante para o nosso Politécnico, mas também sei que é sempre, todos os dias, de todos os Politécnicos, todas as instituições são importantes para a rede e para a sua consolidação. Cumprimento naturalmente o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Rui Prestrelo, e na sua pessoa, todos os autarcas que nos dão a honra, mais uma vez, com a vossa presença. Permitam-me aqui fazer um cumprimento especial ao Presidente Joaquim Diogo, recentemente eleito Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Saiba que estaremos, como sempre, à disposição da nossa Comunidade Intermunicipal para aquilo que entenderem necessário e sempre que acharem que podemos ser úteis. Um cumprimento também muito próximo ao Reitor do Cefet, a Universidade Tecnológica Federal do Rio de Janeiro, o meu grande amigo Maurício Mota, com quem temos estabelecido um trabalho de grande cooperação e com quem assinaremos hoje mais dois, eu vou dizer mais dois porque eu já não me recordo, Maurício, quantos acordos nós já assinámos juntos, mas a verdade é que assinaremos hoje mais dois acordos de cooperação, um referente à mobilidade de docentes e investigadores e outro à parceria para o desenvolvimento de uma cotutela no doutoramento em hidrogénio e gases renováveis. Um cumprimento também especial ao Padre Marcelino, aqui em representação de Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco, e na sua pessoa, a todas as entidades religiosas presentes. Um cumprimento especial, e eu sei que ele não vai estar à espera disto, mas para um grande amigo, um académico de excelência, professor catedrático aposentado da Universidade de Lisboa, que é alguém que conhece muito bem o ensino superior e com quem eu tive a oportunidade de aprender muito, desde que em 2009 cheguei ao Politécnico, mais especificamente à data Escola Agrária de Elvas. O professor António Mexia, é sempre um gosto para mim, professor, tê-lo aqui connosco, e sabe que é uma pessoa que eu muito prezo e com quem muito aprendi, não só na forma do ser, mas na forma do estar. Muito obrigado pela sua presença. Um cumprimento igualmente próximo a todos os parceiros do Politécnico de Porto Alegre e demais entidades civis, militares e religiosas, com especial destaque para os nossos parceiros de excelência, que repetidamente se juntam a nós, seja para premiar o mérito dos nossos alunos, seja para responder aos múltiplos e variados desafios que constantemente lhe lançamos. Muito obrigado por marcarem sempre presença. Cumprimento também o Sr. Vice-Presidente do Politécnico de Porto Alegre, o meu amigo, braço direito e também muitas vezes o esquerdo, professor Fernando Rebola, e na sua pessoa cumprimento todos os dirigentes do Politécnico, todos os pró-presidentes. Hoje tenho que fazer aqui uma referência especial a um dos nossos carecas preferidos, temos dois, a um deles, o professor Artur Romão, que hoje também vê a nossa, mas também a sua Biobip comemorar 10 anos de atividade, e que 10 anos foram esses, mais de 240 postos de trabalho criados, mais de 70 empresas incubadas. É já um trabalho de grande peso e afirmação também do Politécnico de Porto Alegre nesta área. Um cumprimento ao Sr. Administrador, aos diretores, aos subdiretores,
presidentes de órgãos estatutários, docentes, técnicos e aposentados do Politécnico de Porto Alegre. E, por fim, um cumprimento especial aos nossos estudantes, efetivamente são a verdadeira razão pelo qual, no final do dia, nós estamos todos aqui. É importante que nos lembremos disso. As instituições são os seus estudantes. Por mais que façamos na investigação, no desenvolvimento, nós seremos sempre os nossos estudantes. E por isso, na intervenção que farei hoje, tentando focar aquilo que é muito relevante, tocarei também em todos os aspectos que considero poderem ser uma ameaça à nossa relevância, à nossa afirmação, porque colocam em causa a nossa capacidade de continuarmos a ter estudantes. Por isso, como não podia deixar de ser, e pese embora este momento, ou estes momentos, sejam sempre momentos que nos permitem efetuar um balanço, não só daquilo que fizemos, mas também naquilo e daquilo que queremos continuar a fazer, creio ser relevante deixar-vos aqui alguns dados que, não sendo novos, nos podem ajudar a perceber a forma como contribuímos ao longo dos últimos anos para as dinâmicas locais, regionais e nacionais e, efetivamente, para o seu desenvolvimento. De facto, ao longo dos últimos anos, crescemos muito em número de estudantes. Em 8 anos, passámos de 1.800 para mais de 3.200 estudantes. Crescemos no número de projetos, tal como referiu o professor Paulo Brito, mas não crescemos apenas em número. Crescemos também muito em financiamento e hoje são já mais de 35 milhões de euros o montante dos projetos financiados do Politécnico de Porto Alegre. Temos incubadas, à data, mais de 40 empresas, startups e spin-offs, que em conjunto representam 147 postos de trabalho. Inovamos, transferimos tecnologia, valorizámos o conhecimento, contribuindo para combater o despovoamento territorial, fixando anualmente cerca de 1.200 estudantes, dos quais 80% são de fora do Distrito de Porto Alegre. Mostramos que o investimento no Politécnico de Porto Alegre e no ensino superior continua a ser um investimento seguro, que permite afirmar a região e contribuir para o seu desenvolvimento. Mostramos que por cada euro que o Estado investe no Politécnico, o retorno é já superior a 5 euros, demonstrando assim que o investimento neste setor, e deixemos dizer que não é muito diferente na maior parte das regiões onde existem politécnicos a nível nacional, é um investimento que tem um potencial necessário para se constituir como um fator diferenciador, capacitador e promotor da famigerada coesão territorial. Mas a verdade acaba por ser um pouco diferente. Ao longo dos últimos 14 anos, e vou usar 14 como referência, porque são os 4 que passam dos últimos 10 dos últimos censos, Porto Alegre continuou a perder população, a um ritmo assustadoramente alarmante. São aproximadamente 19 mil pessoas as que perdemos ao longo destes 14 anos. E 19 mil pessoas é muita gente. Em média, perdemos 1.357 habitantes por ano, 113 habitantes por mês, ou seja, este território perde 4 pessoas por dia. E isto devia preocupar-nos a nós, que vivemos estes territórios, mas também devia preocupar a quem decide e tem o poder de influenciar a definição de opções estratégicas e políticas sobre estes territórios. E é neste contexto de um país cada vez mais inclinado para o mar que as instituições de ensino superior, enquanto bastiões da investigação, da inovação, do conhecimento, da cultura e da democracia, continuam a ser o garante de estabilidade e coesão territorial capaz de contribuir para a valorização do território e para a valorização do conhecimento. Bem sei que as coisas só têm a importância que lhe damos e que nos cabe a nós decidir o caminho que queremos trilhar. Mas acredito que é tempo de combater toda e qualquer medida que redunde no aprofundamento dos problemas das regiões periféricas, refutando todas as opções estratégicas que não coloquem no centro da equação o desenvolvimento equitativo,
das regiões e do país. Infelizmente, vivemos numa sociedade que ultimamente prefere o sensacionalismo, a irracionalidade e o desgoverno mediático e que já pouco se preocupa com aquilo que deveria ser verdadeiramente importante, aquilo que é ou deveria ser essencial: ouvir as pessoas, as instituições e os seus problemas, pensar sobre eles e desenvolver estratégias que permitam resolvê-los de forma colaborativa e integrada. Disse, há cerca de um mês, neste mesmo auditório, que de nada nos vale ter um programa de governo que refere por 44 vezes a coesão territorial e a coesão económica e social, se depois as medidas que são preconizadas e implementadas funcionam como autênticos garrotes ao desenvolvimento do interior e das instituições que nele operam. Esta instabilidade, decorrente de fatores externos, incontroláveis e difíceis de prever, teima em tornar o nosso papel cada vez mais complicado, contribuindo para a degradação das condições de funcionamento das instituições de ensino superior, em particular, mas de todas as outras em geral, numa clara tendência para o gigantismo, esquecendo-se, de forma recorrente, de que as áreas de baixa densidade, o famigerado interior, mesmo considerando apenas aquelas que aparecem inscritas no Programa Nacional de Coesão Territorial, representam cerca de 2/3 do nosso território. E por isso mesmo, por terem esta representatividade, têm que ser o centro das políticas públicas. Embora este seja um problema conhecido há muitas décadas, a verdade é que, apesar de existir ou de não existir nenhum determinismo em que assim seja, são várias as decisões que têm contribuído para adensar este cenário. Vou-vos lembrar apenas algumas e que têm muito que ver com o ensino superior. A primeira, referente às alterações impostas nos sucessivos despachos de vagas. Criámos cursos de excelência, cursos de exceção, cursos especiais, onde se podia aumentar vagas. E qual foi o resultado? O resultado foi um aumento muito significativo do número de vagas nas instituições litorais, com especial destaque para as cidades de Lisboa e do Porto, que à data representam já 54% do número total de vagas que o país oferece. Eu acho que não é preciso perceber muito de coesão territorial para perceber que quando em duas cidades temos concentrado mais de 50% de toda a oferta formativa, algo está mal. Temos um elefante na sala que importa combater e que só será possível resolver com o contributo de todos. Mas estas não foram as únicas medidas. Ainda recentemente recebemos uma proposta de novo despacho de vagas, onde aparece lá milagrosamente a oportunidade das instituições poderem crescer mais 10% nas suas vagas. O que quer dizer que Lisboa e Porto, se este despacho não for combatido e alterado, para o ano que vem não representarão 54%, mas sim 60% do total de vagas que vamos oferecer. E isto é catastrófico para o interior, é catastrófico para o país e é catastrófico para as regiões. Mas estas não são as únicas medidas. Posso-vos falar, por exemplo, das novas regras de acesso ao ensino superior, onde a alteração de 1 para 2 provas de ingresso coloca mais uma vez as instituições em grande diferença do ponto de vista da sua competitividade. Regiões mais ricas e com maior capacidade aquisitiva terão naturalmente maior capacidade para pagar explicações, formar os seus candidatos e assim ter melhores condições para aceder ao ensino superior. Esta medida, apenas a título de exemplo, provocou em algumas instituições de ensino superior do interior reduções no número de colocados acima de 40%, apenas num ano. E eu acho que é importante que quem tem a obrigação e a responsabilidade de decidir olhe para estas medidas e sobre elas atue no sentido de reequilibrar o sistema e dar condições, tal como já foi aqui referido hoje em intervenções anteriores, para as instituições funcionarem. Mas podia ir mais além e falar, por exemplo, do atual modelo de financiamento das instituições de ensino superior, onde, por exemplo, as instituições politécnicas recebem menos financiamento do que as instituições universitárias, tendo exatamente as mesmas obrigações e responsabilidades. Isto é inadmissível, não se percebe e não se consegue
vislumbrar nenhuma solução para corrigir esta incongruência que, isoladamente, causa dificuldades muito significativas às instituições que operam em condições tão diferentes. Estamos a falar, de facto, de um modelo de financiamento cego e redistributivo, onde o financiamento das IES é apenas baseado no número de estudantes. Mas como esse número de estudantes é, como vos disse há pouco, ponderado por área de atividade, e como o ponderador é maior no sistema universitário do que no sistema politécnico, o que acontece é que o financiamento das instituições politécnicas tem sido ou tem ficado muito aquém daquele que seria normal. Eu não me quero alongar muito sobre este tema e relativamente a este assunto, até porque acredito que todos os que estão nesta sala percebem e estarão de acordo que este modelo é injusto, não só por a sua iniquidade, mas também pela falta de razoabilidade que uma medida deste género tem. E por isso, acredito que todos aqueles públicos ou privados, coletivos ou individuais que têm responsabilidades sobre este território, deviam acreditar que é possível contribuir positivamente para um país mais equilibrado, para um país mais justo e onde todos contam. E se todos contam, independentemente do número de deputados que cada território elege para a Assembleia da República, temos que perceber que os territórios são todos igualmente importantes e, por isso, as medidas têm que olhar de forma igual para todos os territórios. Ainda assim, e dito isto, no Politécnico de Porto Alegre continuamos a acreditar que podemos fazer diferente. E é por isso mesmo que nos temos mantido fiéis aos nossos princípios, debatendo-nos por uma política territorial mais justa e demonstrando que é possível criar condições de atratividade no interior do país, que é possível investigar a partir do interior do país e que é possível inverter a lógica das coisas, desde que sejamos capazes de cumprir algumas condições que, parecendo simples, estão naturalmente dependentes da vontade de muitos daqueles que, tendo responsabilidades de gestão, mas também consigo a obrigação de querer cooperar mais e de começar a ver a virtude no bem coletivo em detrimento do interesse pessoal, nem sempre têm sido capazes de o fazer. E é por isso que precisamos continuar a integrar, a agregar e a somar parceiros à nossa rede. Precisamos ampliar o nosso reconhecimento, não só pela capacidade instalada, mas também pela visão abrangente, onde todos contam e onde a valorização e o reconhecimento individual e coletivo reforçam a confiança de uns nos outros e de todos no futuro. Para que isto seja possível, as condições parecem-nos relativamente simples. Precisamos de ser capazes de nos alegrar com os sucessos e com as vitórias dos outros. Precisamos de ter parceiros que nos ajudem a quebrar a visão fatalista associada à interioridade e que criem condições para continuarmos de forma coletiva a fazer o melhor possível com as condições que temos, até sermos capazes de criar condições melhores ainda. Precisamos lembrar continuamente aqueles que podem decidir que é a educação que define um povo e que é através dela que temos a capacidade de influenciar não só aquilo que somos, mas também aquilo que queremos ser. E precisamos, acima de tudo, de ser capazes de criar esperança, porque, infelizmente, muitas vezes, aos melhores, vai já faltando a convicção de poder contribuir decisivamente para uma sociedade mais justa e equitativa. E é por isso, por todas estas razões, por estes compromissos, com este compromisso de permanecer vigilante e atuante sobre os principais desafios do ensino e da formação, da investigação, da inovação e da transferência de conhecimento, que o Politécnico pretende manter-se ativo a contribuir para todos os processos de valorização do território, para a cooperação e tendo na cooperação a base para o seu desenvolvimento. A intervenção já vai longa e não vos quero tirar muito mais tempo e por isso vou terminar exatamente como comecei, reiterando o nosso agradecimento a todos os parceiros, os convidados, todos aqueles que se juntam a nós ano após ano neste momento de celebração, deixando-vos com um pensamento de um poeta popular da minha terra, o grande poeta António Fernandes Aleixo,
que lembrava algo muito simples e que, se formos capazes de implementar, será tudo mais fácil. E que diz assim: o mundo só pode ser melhor do que até aqui quando conseguires fazer pelos outros mais do que fazes por ti. Muito obrigado a todos. Viva o Politécnico de Porto Alegre. Vamos avançar para a cerimónia pública de entrega dos prémios do concurso regional do Poliempreende 2024-2025. Estes prémios são relativos ao concurso regional de ideias e de planos de negócios desenvolvidos e apresentados por alunos, diplomados ou docentes do Politécnico. Peço a colaboração do Sr. Pró-Presidente para o Empreendedorismo, Empregabilidade e Ecossistema Empresarial, professor Artur Romão, por favor. Chamo também ao palco o Sr. Diretor Comercial e a Sra. Gerente da Caixa Geral de Depósitos, Doutora Cristina Paulino e o Dr. Luís Barradas, por favor, para entregarem como entidade patrocinadora. De inteligência artificial para docentes e ensino superior. O autor Eduardo Léria, estudante do mestrado de gestão de PMEs, lamenta não poder estar presente e pede à professora Cristina Guerra para receber a saúde. Em terceiro lugar ficou o projeto da Capital, chama ao palco Gabriel Silva, estudante da licenciatura em Gestão, e Lívia Oliveira, estudante da licenciatura em Design de Comunicação. Pressure Studio, chamam os autores José Silva, Fábio Nascimento, Margarida Pitalete e David Soares, estudantes do CETESP Design de Som e Produção Musical. Finalmente, em primeiro lugar, ficou o projeto Fertil. Este projeto foi também vencedor do concurso nacional que decorreu em Aveiro no passado mês de setembro, chama ao palco Afonso da Ponte, diplomado de Agronomia.
a assinatura do acordo de cooperação entre o CEFET-RJ e o Politécnico de Porto Alegre. Este fortalecimento da parceria tem como principal objetivo o reforço do número de vagas para os cursos de dupla titulação ao nível das licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Para a assinatura deste protocolo, chamo ao palco o Sr. do CEFET, professor Maurício Mota, e o Sr. Presidente do Politécnico, professor Luís Loures. Meu boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Saúdo o presidente Luís Loures, em seu nome estendo a todas as autoridades aqui presentes, convidados, comunidade do Politécnico de Porto Alegre. Dizer da minha satisfação de estar aqui presente, desde já agradecendo ao convite da celebração dos 45 anos do Politécnico de Porto Alegre. Lembrando que, ao longo desses 45 anos, nesse ano nós completamos 9 anos de uma cooperação entre o Politécnico de Porto Alegre e o CEFET-RJ, uma cooperação, para nós, uma cooperação estratégica, Luís Loures, que começou alguns anos atrás, mas agora sob a sua liderança. Então, desde já aqui também, celebrando a todos os presidentes que, ao longo desses anos, estiveram juntos do Politécnico de Porto Alegre com o CEFET-RJ, dizendo que essa cooperação começou, como qualquer acordo, começa pequeno e a cada ano ele vem se fortalecendo, crescendo. Começamos com uma cooperação simples entre estudantes. A gente fala de simples, mas nós temos a certeza que cada estudante brasileiro que esteve aqui no Politécnico, essa presença, essa experiência aqui em Portugal mudou a vida desses alunos. Para você ter ideia, muitas vezes eram alunos que sequer era o primeiro voo de avião, a primeira estada em outro país, na Europa, ter essa experiência acadêmica em outra instituição. E, ao longo desses anos, essa cooperação vem crescendo, passando para a dupla diplomação, nas graduações, nos mestrados, nos doutoramentos, agora com a participação de um doutoramento, a participação de professores do CEFET, e que já temos a previsão de replicar esse doutoramento no Brasil, para que a gente possa fazer a emissão de um duplo diploma entre as duas instituições. E eu tenho certeza que essa cooperação ela cresce e se fortalece pela nossa certeza e confiança da qualidade do trabalho executado aqui no Politécnico de Porto Alegre. Então, desde já, parabenizar, e parabenizando também, em seu nome, Luís, a toda a comunidade, porque a gente sabe que isso se faz em equipe, mas exige a liderança, de liderança dos presidentes que passaram e agora sobre a sua liderança.
Lembrar também, dentro dessas atividades, que amanhã vamos fazer a abertura da Conferência Ibero-Americana de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia. É o CIEMAT 2025, que começou no Brasil e, através de acordos e cooperações e confiança como essa, nesse momento, veio já para Portugal e, nesse momento, aqui no Politécnico de Porto Alegre, agradecer, né, essa acolhida e serem os anfitriões dessa edição, aqui organizada pelo professor, pelo lado português do IPP, Paulo Brito, pelo lado brasileiro do Cefet, pelo nosso pró-reitor, Rony Bolói, que também aqui parabenizar, porque a gente sabe que essa cooperação, né, ela se faz através de pessoas, né? Nós assinamos documentos, mas se não houver as pessoas por trás desses documentos que fazem acontecer, seriam só documentos, né? E, para nossa satisfação, não é só um documento, né? São ações que se tornam realidades, que modificam futuros dos nossos alunos, que geram conhecimento, que modificam territórios, e é isso que nós acreditamos também como Cefet-RJ. Então, em nome e celebrando e reconhecendo a importância do IPP, Luiz Loures, eu queria passar para você uma lembrança, e dentro desse reconhecimento, da medalha do centenário do Cefet-RJ. Essa medalha foi cunhada pela Casa da Moeda do Brasil e ela faz parte do acervo da coleção do Clube da Medalha do Brasil, em reconhecimento ao nosso centenário, e esse é um reconhecimento que nós temos mutuamente com a qualidade e a importância do Porto Alegre do Politécnico de Porto Alegre. Parabéns. Uma prenda para ti, para te lembrares, como sei que desta vez trouxeste mala de porão, já podes voltar para o Brasil. Sim, peço ao professor Luís para permanecer em palco. Peço também ao Dr. João Carrega, que se junta ao Sr. Presidente. O Ensino Magazine irá fazer a entrega de um reconhecimento ao Politécnico de Porto Alegre. Boa tarde a todas e a todos. Parabéns ao Politécnico de Porto Alegre pelos 45 anos de vida, 45 anos, 28 dos quais acompanhados pelo Ensino Magazine, que também já vai tendo alguma idade. E, infelizmente, estão aqui pessoas que já têm mais experiência do que eu. Vejo ali dois antigos presidentes, o professor Joaquim Morato também. E, infelizmente, o elefante da sala, volta e meia, vem pairar sobre as instituições e sobre a rede de ensino superior. E agora veio com mais força e, portanto, aquilo que eu posso dizer é que, da parte do Ensino Magazine, terão sempre toda a disponibilidade para combater o elefante na sala, para que a rede de ensino superior portuguesa se mantenha forte e coesa, porque é a rede de ensino superior que permite que o país se possa desenvolver e que as instituições, como há pouco foi referido nos diversos discursos, que as regiões se possam também desenvolver, fixar pessoas, criar desenvolvimento. E, portanto, é muito importante que a rede de ensino superior se mantenha forte no nosso país. Isso viu-se quando foi o Covid. Se não houvesse rede de ensino superior, seria muito, muito complicado o país dar a volta a isto. E, portanto, é bom que se pense que estas instituições são importantes, todas são importantes, as de Lisboa, as do Porto, as de Braga, as de Coimbra, e as do interior também são importantes,
e têm uma importância ainda mais significativa porque estão num território com mais dificuldades. E isto também é importante que os autarcas, que os deputados, que as forças vivas destas regiões percebam isso, porque se não trabalharem todos em conjunto, pode ser que venha a ser tarde. Ninguém deseja isso. Muito obrigado a todos e felicidades ao Politécnico de Porto Alegre. Sim, por favor. Fazemos agora a homenagem aos trabalhadores que terminaram, após as comemorações do ano anterior, o vínculo laboral com o Politécnico de Porto Alegre e que muito contribuíram para o crescimento desta instituição. Para oferecer uma lembrança para se continuarem a lembrar do seu Politécnico, peço que se juntem ao professor Luís Loures, o Sr. Vice-Presidente, o professor Fernando Rebola e o Sr. Administrador, Dr. José Gomes, por favor. Chamo agora os homenageados Francelina Maria Pissarra Barata Araújo. Continuando, Hermínia das Dores Nabais Botelho. Isabel Luísa Ferreira Machado. Joaquim Manuel Baltazar Vaz. Maria Margarida Lourenço Boa Vida Malcata.
Rosária da Piedade dos Santos Pestana. Prestamos também homenagem a quem lamenta não poder estar hoje aqui presente por se encontrar fora do país, Gastão José Madeira de Jesus Marques, docente da STGD. Uma fotografia. Cheguem-se um bocadinho mais para cá, não? Obrigada. Pode ficar, Fernando, pode ficar, se faz favor. É os 25 anos. Podem ficar, sim, se faz favor. Em seguida, iremos homenagear os trabalhadores com 25 anos de serviço ou mais, uma distinção que também ocorre nos dias das escolas. Nesta data, homenageamos os trabalhadores ligados aos serviços de ação social e aos serviços centrais. Chamo ao palco as homenageadas Alcida Conceição Lobo Estalagem. Sem a Alcida não há dinheiro para ninguém. Chamo Orlando dos Anjos Ceia Trindade Moreira. A nossa colega Orlando vai entrar nos próximos dias numa nova fase da sua vida, a aposentação. Não podíamos deixar de marcar este momento, apesar de sabermos que ela não gosta nada destas manifestações públicas. Dois em um. Já podemos ir? Já. Agradecendo a todos pela vossa presença, que tanto honra a nossa instituição, convidamos-los
a brindar no Portalegre de Honra, que será servido numa tenda no pátio exterior ao lado esquerdo. E com a autorização do Sr. Presidente do Politécnico, dou por encerrada a sessão comemorativa. Muito obrigada, até breve.